Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia de meditação. Hoje é o dia de número 294 para aqueles que nos acompanham desde o início do ano. Aqueles que estão chegando agora para meditar apenas o Novo Testamento, nós estamos no Evangelho de São João. Hoje nós vamos meditar os capítulos 2 e 3. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para meditarmos 2 capítulos. No Novo Testamento, nós temos menos capítulos, os vídeos, de certa forma, estão um pouco mais longos, em torno de 25 minutos. Isso é sinal que nós somos mais familiares com os textos e que nós podemos aprofundar mais o conteúdo da nossa meditação. No dia de hoje, São João, capítulos 2 e 3. O capítulo 2 começa com um texto muito conhecido, um texto muito caro para cada um de nós, Bodas de Caná. Então aqui nós vamos mergulhar um pouco mais profundo, aqui nós vamos refletir de uma forma mais calma. Eu sugiro que esta reflexão nossa seja dividida em 3 partes diferentes. Primeiro, o padre vai ler o texto de uma forma pausada, depois nós vamos meditar o texto, vendo as informações principais, e aí por fim nós vamos dividir o texto em 5 partes diferentes. Nós vamos ver como que essas partes se relacionam e como que esse texto pode ser aplicado para o dia de hoje. Então eu convido que você tenha a sua Bíblia, tenha algo para marcar, talvez você pode fazer uma anotação, pode fazer um sinal, pode fazer uma marcação embaixo de cada palavra. Se você quiser, você pode fazer também um círculo. Então, cada um vai fazer anotações da maneira que preferir. Mas é muito importante que nós tenhamos a nossa Bíblia. O texto começa assim. Capítulo 2, versículo 1. No 3º dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Também Jesus e seus discípulos foram convidados para o casamento. Faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus respondeu: mulher, que é isso para mim e para ti? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, de quase 100 litros cada, destinadas às purificações rituais dos judeus. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água, e eles as encheram até à borda. Então disse: agora, tirai e levai ao encarregado da festa. E eles levaram. O encarregado da festa provou da água mudada em vinho, sem saber de onde viesse, embora os serventes que tiraram a água, o soubessem. Então chamou o noivo e disse-lhe: todo mundo serve primeiro o vinho bom. Quando os convidados já estão embriagados, servem o menos bom. Tu guardaste o vinho bom até agora. Este início dos sinais, Jesus o realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, Jesus desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Lá permaneceu até alguns dias. Esse é o texto do Evangelho de Bodas de Caná. Então, queridos irmãos e irmãs, como nós vamos começar a nossa meditação agora desse capítulo, o padre diz assim: existem algumas formas diferentes, existem alguns sentidos diferentes da Bíblia. Podemos usar alguns sentidos diferentes para a interpretação. Um desses sentidos, ele se chama sentido literal. Sentido literal é compreender o texto do jeito que ele está escrito. Porém, existe outro sentido, chamado sentido alegórico. O sentido alegórico, ele é visto através dos símbolos, onde eles representam, onde os símbolos falam de eventos físicos, eventos temporais, que têm um significado
mais profundo, um significado espiritual, um significado mais profundo do que apenas realidades temporais, realidades materiais, realidades literais. Então, quando nós vemos um texto da Sagrada Escritura, nós podemos compreendê-lo a partir dessas duas perspectivas. Podemos ver de forma literal, podemos ver também de forma alegórica. A forma alegórica é analisarmos o texto e tentarmos ver um sentido espiritual que vai além daquilo que está escrito apenas na letra, no sentido literal. Então, nesse texto nós vamos fazer as duas coisas. Nós vamos ver aquilo que está dizendo de forma literal, mas também de forma analógica. O texto diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. No terceiro dia. E aqui eu já começo pedindo desculpas. Ontem o padre, quando refletia, nós fizemos uma contagem e eu disse assim: nós estamos no sétimo dia. E o sétimo dia aconteceu um casamento. Dias atrás, conversando com um padre que morava aqui comigo, antes de fazer o vídeo de hoje, eu disse assim: que interessante, padre, bodas de Caná no sétimo dia. E aí ele é professor de Bíblia, ele disse: olha, padre Daniel, pega a sua Bíblia, vamos conversar. Bodas de Caná não é no sétimo dia, é no sexto. Eu falei: não, vamos conversar, padre, vamos ver. E aí, com um pouco mais de atenção, nós vamos ver, e olha que interessante, Bodas de Caná aconteceu no sexto dia, que é narrado aqui no início do Evangelho de São João. Então vamos ver os dias, porque isso é sentido alegórico, aqui é um sentido espiritual que vai além da letra. Se nós pegarmos o texto no Evangelho de São João e formos ali para o versículo 29, diz assim: no dia seguinte. O dia seguinte significa que teve um dia antes. Quando que foi o primeiro dia? O primeiro dia, que o texto começa a narrar histórias, acontecimentos da vida de Jesus, está ali no versículo 19. Quando começa o testemunho de João. O testemunho de João, versículo 19, primeiro dia. Aí depois no versículo 29 diz: no dia seguinte, aqui é o segundo dia. Depois, quando nós vamos para o versículo 43, diz assim: quando nós vamos para o versículo 35, diz assim: no dia seguinte, João estava lá, de novo com 2 dos seus discípulos, aqui é o terceiro dia. Quando nós vamos no versículo 43, no dia seguinte, ele decidiu partir para a Galiléia e encontrou Filipe, aqui é o quarto dia. Quando nós começamos Bodas de Caná, que nós começamos agora, diz assim: no terceiro dia houve um casamento de Caná da Galiléia. O que o padre fez estava no quarto dia, quinto, sexto e sétimo. Mas esses 3 dias ele começa a contar a partir do quarto dia. Então nós temos o primeiro, segundo, terceiro e quarto, parou no quarto dia. E aí depois de 3 dias ele estava em Caná da Galileia. Quando que são esses 3 dias? O primeiro é o quarto, primeiro, segundo e terceiro. Quando que é o terceiro dia? O terceiro é o sexto. E aqui já tem um significado muito mais profundo. No início do Evangelho de São João diz assim: no princípio a palavra estava com Deus. E aí quando nós vamos lá em Gênesis capítulo 1 diz assim: no princípio Deus criou tudo. Então, tanto Gênesis quanto São João está falando do princípio. São João, ele quer mostrar que Jesus é a nova criação. Que com a vinda de Jesus é como se Deus estivesse recriando a humanidade. Qual foi o dia que Deus criou a humanidade? Deus criou a humanidade no sexto dia. O que significa no Antigo Testamento a palavra casamento? Evangelho de Bodas de Caná fala sobre casamento. Casamento é união. No Antigo Testamento, casamento significava aliança. Aliança entre Deus e a humanidade. Em qual dia da criação que aconteceu a aliança entre Deus e a humanidade? Aconteceu no sexto dia, quando Deus criou o ser humano. Então esse casamento de Caná da Galileia, que também foi no sexto dia, é como se fosse Deus restituindo, Deus recriando, Deus fazendo novamente a sua aliança com a humanidade. Então nós temos aqui, no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. É Jesus dizendo assim, que a relação, a aliança entre Deus e a humanidade, que aconteceu no sexto dia da criação, aqui é no sexto dia da missão de Jesus, é como se esta relação, esta aliança entre Deus e a humanidade, ela estivesse sendo recriada. E aí depois diz que a mãe de Jesus estava lá presente. A mãe de Jesus, nós sabemos que é Maria Santíssima. Então o texto diz que faltou vinho. Naquele período, uma festa de casamento durava aproximadamente 7 dias. E acabar vinho, seguramente, era uma das maiores vergonhas e tristezas para os convidados. Ali era algo que deixava as pessoas muito tristes. O vinho na Bíblia tem a parte literal, que acabou o vinho, acabou uma das partes principais do casamento. Mas o vinho significa alegria. O vinho significa a presença de Deus. O vinho significa êxtase. O vinho significa celebração.
padre, vinho é embriaguez? Como que o vinho significa a presença de Deus? Isaías capítulo 25, versículo 6, diz assim: sinais do tempo messiânico, haverá grandes banquetes e grandes banquetes com vinho, vinhos novos e vinho muito saborosos. Então vinho é sinal de alegria. E daqui a pouco nós vamos ver adiante que faltando vinho significa que a alegria tinha acabado. A alegria tinha acabado por quê? Porque a antiga aliança, o povo antes de Jesus, da forma que eles viviam, não havia mais alegria. Era preciso um vinho novo. E quem que é o vinho novo? O vinho novo da humanidade é o próprio Cristo. Cristo que veio trazer uma alegria que não termina. E aí o texto continua dizendo assim, eles não têm vinho, eles não tinham alegria, na parte alegórica, na parte material, na parte literal, eles tinham perdido algo que era necessário para a festa. E aí depois Jesus respondeu: mulher, que é isso para mim e para ti? A minha hora ainda não acabou. Por que Jesus não chamou Nossa Senhora de mãe? Por que ele não chamou de Maria? Chamou de mulher? Mulher, a minha hora não chegou. Se nós vamos para Gênesis, quem que é Eva? Através da mulher, Adão foi tentado. Através da mulher, entrou o pecado no mundo. O mesmo termo em grego que é utilizado para mulher, que significa Eva, é o mesmo termo aqui utilizado para mulher, que é utilizado para Nossa Senhora. Da mesma forma que Eva foi chamada de mulher, Nossa Senhora é chamada de mulher. Quando nós olhamos a vida de Eva, para que Eva existiu? Eva tinha como missão colaborar com a santificação, ajudar o seu esposo Adão. E aí Eva, ela acaba seduzindo e acaba fazendo mal para Adão. Através do pecado de Eva entra a condenação. E o que é Nossa Senhora? Através do sim de Nossa Senhora, através da ajuda de Nossa Senhora, que é o oposto daquilo que fez Eva, entra a salvação, entra a alegria e entra realmente a cura que o ser humano precisava. Jesus chamando Maria, a sua mãe, Nossa Senhora, de mulher, ele estava dizendo que Nossa Senhora era a nova Eva, que ela estava realizando aquela cooperação que tinha sido esperada de Eva, e Eva, ela não tinha realizado. Então, este termo mulher não é um desrespeito, é uma profecia daquilo que deveria ser a mulher do Antigo Testamento, e não foi, que agora era Nossa Senhora. Da mesma forma que Jesus ele começa a recriar a humanidade, e no sexto dia a mulher ela foi criada e depois ela trai a confiança de Deus. Aqui no sexto dia, que é um casamento, a mulher, que aqui significa Nossa Senhora, essa mulher ela é fiel a Deus. Ela de fato realiza aquilo que ela precisava, que era um ato de fidelidade. E aí depois o texto diz que a sua mãe estava servindo. E aí ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. E aí eu penso assim, como que Nossa Senhora ficou sabendo que não tinha mais vinho? O texto diz: sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei tudo o que ele vos disse. Aqui quem pediu vinho não foi não foi um dos noivos, não foi um dos pais dos noivos. Quem pediu vinho, quem percebeu que tinha acabado o vinho foi Nossa Senhora. Se ela percebeu que tinha acabado o vinho é porque ela estava servindo. Nossa Senhora ela estava com o avental do serviço. E aí aqui entra um grande ato de fé de Nossa Senhora. Ela apenas disse: fazei tudo aquilo que ele vos disser. E aí o texto diz que estavam ali 6 talhas de pedra de quase 100 litros cada, destinadas às purificações rituais dos judeus. Então 6 significa imperfeição. Mas de todos os números, o 6 é o que está mais perto da perfeição. E essas pedras, essas talhas, não eram talhas comuns, eram de pedras. As leis do Antigo Testamento, elas tinham sido dadas em uma tábua de pedra. Então, isso daqui está mostrando essas 6 talhas de pedra, que a aliança no Antigo Testamento, que a maneira de viver do Antigo Testamento, que a forma das pessoas viverem na Antiga Aliança não trazia mais alegria. A forma que as pessoas viviam a aliança no Antigo Testamento, povo da Antiga Aliança, que era uma forma ríspida, uma forma sem amor ao próximo, uma forma muitas vezes imperfeita e sem caridade, não estava fazendo Deus feliz. E aí depois, essas 6 talhas, elas foram apresentadas a Jesus. E aí uma pergunta que eu fazia a mim mesmo e encontrava a resposta é assim: quantas talhas de água que foram transformadas em vinho? Quantas talhas? Muitos vão dizer 6.
resposta está correta. De fato, nós temos que ver na parte literal. Mas a outra resposta, uma resposta que eu gosto mais ainda é: quantas talhas foram transformadas de água em vinho? Todas. Se fossem apresentadas 10, seriam 10. Se fossem apresentadas 2, seriam 2. Ou seja, tudo aquilo que nós oferecemos para Deus, Ele transforma em algo melhor. Se muitas vezes Ele não transforma em mais, é porque nós não oferecemos mais. Então, tudo aquilo que foi apresentado foi tudo que depois foi transformado. E aqui nós temos um grande exemplo. Qual que é esse grande exemplo? Além de Nossa Senhora que acredita, o exemplo dos servos. Eles carregaram algo pesado. Eles não ficaram pedindo sinais e provas. Eles obedeceram. Eles foram fiéis àquilo que foi pedido. E aí depois, um pouco adiante, o texto diz que o vinho, olha que palavra, que palavra que tocante. E aí eles disseram: tu guardaste o vinho bom até agora. Quem que é o vinho bom? Vinho bom, sem dúvida nenhuma, foi uma bebida, mas o vinho bom também é o próprio Cristo. O vinho bom foi guardado até o final. Jesus, ele demorou muito tempo para estar presente na humanidade. Deus Filho demorou muito tempo para se encarnar. Então, vinho melhor demorou muito tempo para vir ao mundo. E o próprio Jesus é a alegria da humanidade. O próprio Jesus é o vinho novo. E aí o texto diz que esse foi o primeiro milagre. A palavra não é milagre, o texto diz que este foi o início dos sinais que Jesus realizou em Caná da Galileia. O que significa sinais? O termo sinais é um pouco diferente do termo milagre, porque um milagre é algo que a pessoa precisa acreditar. Milagre é algo que entusiasma. Agora o sinal, São João, ele usa o termo sinal, ele não usa o termo milagre. Por quê? O que significa um sinal? Sinal, de certa forma, também é um milagre, é algo extraordinário, mas o sinal, ele deixa a liberdade da pessoa ela acreditar e aceitar ou não, mas o sinal, ele tem como objetivo principal não apenas realizar uma cura e resolver um problema material. O sinal tem como objetivo despertar a fé. Então sempre começa com um problema e depois nós vamos ver no final que depois de cada sinal, aqui foi o primeiro, existem 7 sinais no Evangelho, no final de cada um dos sinais é despertado a fé de alguém. Irmão, irmã, aqui nós temos o texto de Bodas de Caná. O padre poderia ser mais espiritual, o texto é longo, então nós fazemos a nossa meditação um pouco rápida. Gostaria de dividir esse texto em 5 partes. O padre disse no início da reflexão. Primeira parte nós chamamos de problema. Aqui tinha um problema. Qual que era o problema? Aqui está muito claro, no versículo 3, faltou vinho. Esse era o problema. A palavra vinho aparece 5 vezes nesse texto, a palavra água 3 vezes. Então o que existe de mais importante aqui é o vinho. O vinho que é o próprio Cristo, que é a alegria que não passa. Tinha um problema, faltou vinho. Tem um pedido. Qual que é o pedido? O pedido é feito pela mãe de Jesus, é feito por Nossa Senhora. Qual que é o pedido? Eles não têm mais vinho. Também está ali no versículo 3. Aí depois nós temos uma resposta de Jesus. Qual que é essa resposta de Jesus? A terceira parte. Mulher, o que nós temos a ver com isso? O que isso tem a ver conosco? Então Jesus, nós vamos ver até no dia de amanhã, no capítulo 4, capítulo 5, que parece que Jesus, no início, ele não quer fazer o milagre. Jesus, ele questiona a fé das pessoas e a perseverança das pessoas. Mulher, o que nós temos a ver com isso? Essa é a resposta de Jesus. E aí depois nós temos uma reação. Qual que é a reação aqui de Nossa Senhora? Ela podia falar, então tá bom, o que nós temos que ver com isso? Não temos nada a ver com isso, acabou, vamos embora. Não, olha a perseverança de alguém que tem fé. O que nós temos a ver com isso? Aí o que ela fez? Se aproximou dos servos e falou, faça tudo aquilo que ele vos disser. Ela acredita. E aí depois no final, nós temos o milagre que levou à fé os outros discípulos. Então, a primeira pessoa que teve fé aqui, neste texto, foi Nossa Senhora. A segunda pessoa que teve fé foram os servos, foram aqueles que estavam servindo na festa. E aí só depois, terceiro grupo, as terceiras pessoas, a terceira pessoa, terceiro grupo que teve fé foi os discípulos. Então, dessas 5 partes, qual que é o centro delas? O centro delas é a reação de Jesus, é Jesus questionando. O que nós temos a ver com isso? Então, muitas vezes, Deus ele vai permitir que as coisas não aconteçam no nosso tempo. Para quê? Para fortalecer a nossa fé. Aqui Jesus é como se ele questionasse, provasse
Aqueles que estavam lá presentes também, Nossa Senhora. O que nós temos a ver com isso? Não, não temos nada, acabou. E aí Nossa Senhora acredita e diz, façam tudo aquilo que ele vos disser. Esse é o primeiro sinal que Jesus realiza. Nós vamos ver Jesus realizando 7 sinais. Até o capítulo 11, que é a ressurreição de Lázaro, nós temos 6 sinais. E aí depois o último é o sinal ali do tríduo pascal, o sinal da cruz e o sinal da ressurreição. Então, aqui nós temos bodas de Caná. Nossa Senhora podia interceder no passado, aqui na terra. Agora que ela está no céu, na glória de Deus, como que ela não pode interceder mais? Então, tudo aquilo que nós realizamos na terra, no céu, nós vamos realizar em plenitude, de uma forma muito mais perfeita. Então, se na terra ela podia abrir a boca para interceder, no céu ela pode e intercederá muito mais. Se Jesus ouvia sua mãe na terra, seguramente no céu também ouvirá, ou ouvirá ainda mais. Então, nós temos aqui este grande evangelho que mostra para cada um de nós como que Jesus foi despertando a fé através desse primeiro sinal. E aí nós vamos um pouco adiante, nós temos um segundo texto que começa ali a partir do versículo 13, que é Jesus no templo. Jesus estava no templo, e aí olha também um dado aqui muito importante. O versículo 13 diz que Jesus então subiu a Jerusalém. Nos outros evangelhos, Jesus ele tem um período, uma missão na Galileia, e aí depois de algum tempo ele vai para Jerusalém, vai uma vez só. Aqui, se nós formos dividir o evangelho de São João em várias partes, nós vamos perceber que Jesus esteve 3 vezes em Jerusalém. Ele vai, fica um tempo, volta para Galileia. Depois ele vai, fica um tempo e volta. Porque aqui nesse texto mostra que Jesus ia todos os anos. E o texto narra esses 3 anos de Jesus. Então, logo depois de Caná, Caná está no norte, Jesus ele já desce para o sul, ele já desce para Jerusalém. E aqui já acontece a purificação do templo. Então aqui alguns dados são interessantes. Nós vamos meditar outro dia com mais calma. O texto diz assim, o zelo por tua casa me há de consumir. O zelo pela casa de Deus consumia Jesus. Claro que ele tinha respeito pelas pessoas, mas muito mais respeito pela casa de Deus. E aí, quando nós vemos Jesus pegando um chicote e destruindo tudo aquilo que era adoração, era obra humana no templo, muitas vezes achamos que Jesus foi precipitado, ou para que tanta agressividade? E aí o texto diz no versículo 15, então fez um chicote com cordas, e a todos expulsou do templo. Como que você faz um chicote com corda? Você pega 2 cordas diferentes, você vai entrelaçando as cordas, entrelaçando. Isso, em outras palavras, é para dizer que o ato de Jesus ele foi pensado. Ele não pegou um chicote pronto, ele fez um chicote. Ele preparou, fez um chicote com cordas, ou seja, muitas vezes nós dizemos assim no Brasil, conta até 10. Então, aqui não foi precipitado. Não foi precipitado. Jesus ele respeitava as pessoas, mas o respeito maior era pelo zelo que ele tinha pela casa de Deus que o consumia. E aí o texto nele diz, aqui começa alguns sinais daquilo, aqui começa Jesus dizendo de forma antecipada aquilo que seria realizado no último sinal, no tríduo pascal. Ele diz, destrói este templo, esse templo em 3 dias eu vou reerguê-lo. Ou seja, Jesus, aqui, ele diz da sua ressurreição, que seria em 3 dias. O texto seguinte, aqui no capítulo 3, para nós meditarmos algo sobre o capítulo 3, diz sobre Nicodemos. Quem que era o Nicodemos? Era um rabino, e ele procura Jesus de noite. Por que ele procura Jesus de noite? Porque ele tinha vergonha, não queria assumir o compromisso da fé. E aí ele trata Jesus como outro rabino, dialoga, debate a noite toda. E aí Jesus diz qual que era a chave para a conversão daquele homem. A chave era que nascesse de novo. Ele precisava nascer de novo. E aí diz que ele tinha que nascer da água e nascer também do sangue. O que significa nascer da água? Naquela época se acreditava, hoje a gente sabe que isso é verdade também, o corpo da mulher, maior parte é água. Então, nascer da água significa nascer do seio materno. Significa nascer da terra. Então era preciso nascer da terra, mas também nascer do Espírito Santo, nascer de Deus. E aí foi isso que Jesus pede para ele. E ali no final do texto diz, do mesmo jeito que a serpente foi levantada no deserto, no texto de Números, capítulo 21, o que acontecia? Quem olhava para a serpente tinha uma cura física. Do mesmo jeito que a serpente levantada no deserto curava fisicamente, o Filho do Homem também será levantado. Não para curar fisicamente, mas para trazer a vida eterna. Então, nesse capítulo 2, já começa a antecipar e preparar para a ressurreição. E aqui
começa a antecipar e preparar as pessoas para a morte de Jesus na cruz. Dia de hoje, primeiro sinal realizado por Jesus. Amanhã nós vamos continuar. Amanhã, com a graça de Deus, nós vamos para os capítulos 4 e 5. Leia e se prepare. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.